Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista. Desta noite estamos realizando um grande debate sobre a situação dos 11 mil servidores. Estou aqui com os debatedores, o advogado Ednei Muniz, o senador Sérgio Petecão, do PSD, o deputado Moisés Diniz, do PCdoB, e um dos servidores que podem ser afetados, o Raimundinho, presidente do SPAT, Sindicato dos Servidores da Enfermagem. No bloco anterior, nós levantávamos esse debate sobre a decisão do Supremo, como haverá de ser esta decisão, se há alguma possibilidade de reverter a situação legalmente no aspecto jurídico. Surgiram aqui vários questionamentos e um deles foi levantado pelo deputado Moisés Diniz. Ele fez uma pergunta no bloco anterior, quer novamente a resposta do doutor Ednei, que é um advogado, que é um estudioso do assunto, e também surgiu também outra pergunta do senador Sérgio Petecão. Então eu vou dar esse espaço novamente. O senhor refazer sua pergunta, o advogado responde, palavra depois para o senador e depois eu passo para o Raimundinho. Primeiro dizer que o que mais nos angustia é a gente já ter que convencer o ministro do STF, agora ter que convencer pessoas no Acre de que é importante lutar para essas pessoas se manterem no emprego, porque a manutenção delas no emprego não vai se vincular a outra vaga para outra pessoa. É como se tivesse que dizer o seguinte: tu sai daqui que eu quero teu emprego, para pessoas que têm 30 anos. Então eu apenas fiz uma pergunta, porque eu tenho aqui dezenas de casos que, considerando a segurança jurídica, que o advogado sabe o que é isso, considerando o excepcional direito, excepcional interesse social, que o advogado sabe o que é isso, já consolidado no direito brasileiro, é possível uma lei, ao ser aprovada, ela tem uma modulação que, inclusive, garanta a permanência das pessoas, porque a segurança jurídica é exatamente quando se consolida situações jurídicas, quando questões financeiras se consolidam, as pessoas vivem daquilo, têm um orçamento, têm uma vida, pessoas podem se matar. E a sua pergunta? A pergunta que eu fiz é que, já que o STF mudou várias vezes de posição, inclusive na inconstitucionalidade do ICMBio, se não pode também mudar nessa situação que tem a ver também com a mesma Constituição. É a mesma Constituição, não é a Constituição do Brasil e a do Peru, é uma só. Eu gostaria de agradecer ao deputado Moisés Diniz e ao senador Sérgio Petecão, porque eu fui convidado para um debate, mas na verdade está virando uma sabatina. E como eu gostaria que os senhores continuassem fazendo perguntas nesse nível, para que eu pudesse ter mais oportunidade de falar. Primeira coisa, deputado Moisés Diniz, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, o senhor sabe disso. Tudo que o senhor falou aí de segurança jurídica, de fato consumado, é verdade. Direito social. É verdade, é verdade. Nós temos que considerar tudo isso. Agora, a Constituição é clara e existem outras questões a serem consideradas. Mas responda a minha pergunta. A pergunta que o senhor fez é se o STF pode rever sua decisão. Que já reviu. Claro, já reviu. Claro que pode rever. Pronto, pode rever. O senhor está perguntando isso, querendo Tá dizer que o STF irá rever a decisão. Não, ele não vai. Não, eu não perguntei ele não para vai o senhor. Eu perguntei se não há pode... uma alteração na Constituição Federal. Não, ele já está respondendo uma pergunta que eu não fiz. Ele jamais... eu apenas perguntei para o senhor. Deputado, ele respondeu e está completando. Jamais dirá. Não, aí eu discordo do senhor. Jamais dirá que a PEC da ANALU, que a emenda da ANALU é constitucional. Nós vamos vencer essa parada. Ele jamais dirá. Vai vencer. Agora o STF jamais dirá isso. Isso é uma opinião do doutor Ednei, não é opinião dos ministros, opinião do doutor. Mas vamos lá. Agora o senhor também fez outra pergunta. Faça, ainda bem que ele está falando ainda bem que ele está falando da PEC da ANALU. Nós estamos falando da demissão de servidor. É outra coisa, não tem nada a ver. Se a PEC da ANALU é inconstitucional, isso aí ficou muito claro. Agora nós estamos falando da demissão dos servidores. O que está sendo agora eu vou lhe fazer a pergunta, dá para me fazer a pergunta? Essa PEC da ANALU é constitucional. Não, já foi decidido. Porque ela uma vez o Supremo já julgou. O Supremo já julgou. Estamos falando da demissão de servidores, excelência. Nós sabemos disso. Essa votação já aconteceu. Então deixa eu fazer a pergunta. A votação da PEC já aconteceu. A pergunta do senador. Senador, faça a sua pergunta. No regime que nós vivemos, regime democrático, o instrumento mais democrático que existe chama-se um referendo. Foi feito um referendo no Acre e nem por isso foi cumprido. E eu posso fazer só mais uma perguntinha? O Raimundinho, que está entre os servidores nessa situação dos 11 mil. Raimundinho, você como cidadão, como servidor, se o Raimundinho te contratasse advogado para tu defender ele, tu iria defender ou não? Tu está dizendo que ele não tem...
Eu não posso advogar para ele porque eu sou servidor do Estado do Acre. Eu estou falando o senhor como advogado, tá bom. O seu... Eu estou falando aqui como cidadão. Não, peraí. Excelência. O senhor pegaria aquela causa daquele rapaz ou não? Senador, eu gostaria de saber qual é efetivamente a sua pergunta. Porque o senhor hora fala de referendo. O senhor outra hora faz questionamento. Não, rapaz, porque eu acho que o advogado é o último que joga a toalha. Esse aqui é o único advogado que eu estou vendo que já se entregou. Porque o advogado, o caso mais difícil que tiver, ele vai lá lutar pelo cliente dele, ele vai defender. Esse advogado aqui, eu teria pena se reunisse um grupo de senador, servidores. O senhor já está conjecturando. O senhor já está conjecturando. O senhor não pode fazer conjectura. Não, o senhor já está conjecturando. O senhor já está conjecturando. Vamos voltar aqui ao tempo. Peraí, vamos às perguntas. Peraí. Deputado, por favor, quero levantar um tema aqui muito importante. Qual é a solução para esse problema? Vamos lá. Eu gostaria de defender dos ataques aqui do eu só queria que o senhor respondesse minhas perguntas, só 2 perguntas. Senador, em primeiro lugar, eu sou cidadão. Antes de ser advogado, eu sou cidadão. Não, mas o senhor está aqui como advogado. Eu estou aqui, fui convidado aqui, sou advogado. Eu sou cidadão e sou advogado. Mas neste debate você está eu não vim aqui defender. Eu sou cidadão aqui. Eu não senador, vim aqui deixa eu falar, defender o senhor, o Alain, se ele não fosse advogado, não teria vindo. Eu vim aqui como cidadão e sou advogado. Não, o senhor vai deixar eu responder. O senhor está aqui como advogado. Se fosse como cidadão, o senhor vai deixar eu responder ou o senhor quer falar sozinho? Deixa ele concluir. É porque o senhor demora demais, me dá um nervoso. Alain, o senhor convide ele para vir sozinho falar desse tema? Conclua, doutor. Porque ele não me deixa falar. Ele faz a pergunta, conclua porque eu quero entrar num tema muito importante. Responder, aí fica difícil. Mas o senhor faz muita rodeio, meu. Então vamos fazer o seguinte. Senhores, nós estamos perdendo um tempo precioso. Eu quero entrar no... Eu quero dar um exemplo. Falou do referendo? Vamos falar aqui. Não, mas uma pergunta aqui, pelo amor de Deus. Já perdemos tempo demais aqui. Eu quero... exemplo de modulação. Vamos correndo da minha... Não, porque não faz a pergunta, tu não deixa. Pergunta, senhores, me ajudem, porque senão nós não vamos usar o nosso tempo. Eu quero colocar a seguinte colocação, quero apresentar a colocação dos nossos internautas. Diz o seguinte aqui, a Roseli Moura, pelo Facebook. Eu quero saber, de fato, o que vai acontecer com esses servidores. Faltam 5 anos para minha mãe se aposentar. É justo demitir uma pessoa já de uma idade avançada? Qual mercado de trabalho vai absorver ela e tantos outros? Qual o nome da pergunta? É a Roseli Moura. Não, senão você vai matar a mãe pergunta... da Não, senador, por favor, senador. Roseli, pergunta isso. Professora, muito minha amiga, por sinal, gostaria de responder a pergunta dela. E vamos passar aqui para o... Tenho conversado com ela sobre o assunto. Ela diz o seguinte, alguém tem resposta para isso? É a questão da aposentadoria, faltam 5 anos para a mãe dela se aposentar. O que tá aí, eu vou primeiro passar para o senhor, depois ela pergunta o que a bancada federal está fazendo para contornar essa situação. Primeira pergunta, ela foi para o... Eu gostaria de primeiro pedir aqui para o nobre senador que me deixe responder. Doutor, porque Vossa Excelência tem me interrompido. Por favor, conclua. O STF ainda não disse o que ocorrerá com o tempo de contribuição. E também não disse o que ocorrerá com aqueles que já estão aposentados. A minha opinião, o levantamento que eu fiz, pelo que os tribunais estão decidindo, pelo que o próprio STF vem dizendo, pelo que o STJ já disse, é que esse tempo de contribuição ele será garantido. Será garantido. Só que será garantido e essas pessoas usarão esse tempo de contribuição para se aposentar pelo INSS. Aí tem um problema. Deixa ele concluir, pessoal. Aí tem um problema. Conclua, doutor. O problema é o seguinte, até 94, nós éramos todos seletistas no estado do Acre. E o recolhimento previdenciário era para o INSS. Então, uma parte já foi para o INSS. Só que de 94 para cá, com o regime jurídico único, servidores a contribuição passou a ser para o Acre Previdência. Perfeito. O que é que vai ocorrer? O INSS ele vai até receber essas certidões de tempo de contribuição. Fulano passou 20 anos como irregular, foi demitido, ele pega uma certidão de tempo de contribuição de 20 anos. Então as pessoas terão direito. E vai levar para averbar lá no INSS. Aí o INSS vai dizer, tá, mas aí o Acre Previdência vai ter que repassar esses recursos para cá. Inclusive, existe uma série de ações judiciais aí, onde o INSS está interpelando o Estado do Acre para que o Estado do Acre devolva esses recursos. Essa situação está sendo também analisada pela bancada, deputado? O Estado do Pará, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará, aprovou uma PEC
criando um regime próprio de pagamento de precatórios. O STF, da mesma forma que fez com a nossa PEC, essa PEC aqui, declarou inconstitucional a PEC do Pará. Depois de aprovado, o Estado do Pará entrou com pedido de modulação, argumentando o seguinte: durante anos já tinha pago precatório para as pessoas e havia um calendário de pagamento que ia por pelo menos mais uns 10 anos a ser cumprido, e essas pessoas tinham feito um planejamento de vida, pagamento de aluguel, de tratamento de saúde, luz, água, telefone, pagamento, parcela de carro, e o STF decidiu não restituir esses recursos do precatório do Pará e manter o parcelamento dessas pessoas até o último parcelamento. Depois do último, volta-se à legislação nacional de pagamento precatório. O que é que nós estamos defendendo no STF? Que mantenha-se a decisão do STF, mas no nosso pedido de modulação, que ainda não foi feito, agora está feito o pedido pro tempore para 12 meses, ainda falta o pedido de modulação. Deputado, eu posso fazer uma pergunta, já lhe atrapalhando, uma pergunta crucial que eu preciso fazer para Vossa Excelência, que é o líder do movimento. Só para encerrar esse argumento aqui. Qual é a modulação que vocês estão defendendo efetivamente? Porque o senhor ainda não disse. Responda, deputado. Tem a modulação dos 12 meses. O temporal, Na modulação temporal, na modulação Deixa o deputado concluir. Conclua, na verdade, quem devia estar fazendo essa resposta era o advogado, que eu sou pedagogo, né? Perfeito. Mas eu estou me esforçando. A modulação de 12 meses... O senhor falou que, a modulação, deixa ele concluir, foi ao STF, a modulação, vocês foram ao STF e pleitearam um modelo de modulação. Não. Que modelo como é que pode pleitear? Para lá nós fomos sensibilizar. Quem disse foi um deputado. Não, lá ninguém foi pleitear nada. Você sabe que não pode pleitear lá. Você sabe que não pode pleitear lá. O que nós fomos lá foi mostrar para os ministros que nós temos 11 mil pais de famílias aqui. Devidamente, inclusive. Vamos então responder a pergunta. Existe um modelo de modulação que a bancada busca, para que possa analisar se é jurídico. Para esclarecer, o advogado conhece que esta ação direta de inconstitucionalidade que entrou foi a PGR, Procuradoria-Geral da República, contra a Assembleia Legislativa do Acre, que é um ente do Estado do Acre. Não entrou contra nenhum funcionário, vai atingir funcionários. Mas então, pela legislação, pela Constituição do Estado do Acre, quem defende a Assembleia ou o governo do Acre ou o Tribunal de Justiça do Acre é a PGE, não pode ser advogado particular. Não pode, o senhor conhece a Constituição. Então isso foi julgado lá. A PGE do Acre, representando a Assembleia Legislativa, pediu uma modulação de 12 meses, que já tem 7 votos, falta 1. Após essa decisão da modulação de 12 meses, pro tempore, vai ter um novo pedido de modulação, que é discutir os efeitos. Mas e quais aspectos? Tempo de contribuição, aposentadoria? Nós queremos a manutenção dos empregos, de todos os empregos. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma proposta. Existe algum outro argumento jurídico, algum outro elemento, algum outro recurso, doutor Ednei, que possa ser impetrado ainda no âmbito do Supremo para mudar a decisão do Supremo? Não existe outro recurso. Na ação direta de inconstitucionalidade, Alan. Com o pessimismo desse homem aqui não é pessimismo. Você vai matar metade das pessoas. Não é pessimismo. É realismo. Eu não gostaria. Só para encerrar, porque senão fica ruim, olha só. Após a decisão do STF, que falta um voto para 12 meses de tempo, o Estado do Acre, portanto, não é o governo do Acre, é o Estado do Acre, a Assembleia Legislativa, todo, o Tribunal de Justiça também Estado. E aí, nós vamos essa modulação que o senhor essa modulação temporal que o senhor está colocando, deixa eu só na verdade, é uma estratégia política da Frente Popular para evitar a demissão antes das eleições. Não é só isso, é o que todo mundo sabe. Então eu vou explicar. É o que todo mundo sabe. O Estado do Pará. Eu vou relevar esse comentário do advogado, porque aqui está um dos líderes da oposição, estava do meu lado Flaviano Melo, do meu lado Márcio Bittar, Gladson Cameli, todos unidos, com o mesmo discurso em defesa do Acre. Portanto, eu relevo essa provocação. Eu já acho que quem está fazendo o jogo da Frente Popular é o advogado. Contra, né? Quem está fazendo terrorismo também foi o governo. Eu relevo. Proposta não tem coragem de ser contra por uma questão eleitoral. O senhor não tem coragem de ser contra por uma questão eleitoral. Não, é porque o senhor não tem coragem de ser contra por uma questão eleitoral. Agora vamos colocar aqui o deputado. Por favor, deputado, conclua.
sem provocação, a vida humana para mim é mais importante do que a sua lei. A vida humana dessas pessoas. Não, a lei não é minha, a lei é sua também. Doutor, mais importante. Portanto, releva a provocação e o Estado do Pará, ao decidir isso, na modulação, já tendo aprovada a inconstitucionalidade, o Estado do Pará pediu uma modulação especial e conseguiu no STF, e as pessoas não tiveram que devolver dinheiro e continuaram recebendo. Uma pessoa como essa menina aqui, a mãe da Cibele, que falta 5 anos, nós vamos pedir... Elas permaneceram no cargo? Permaneceram recebendo mais vários anos. O senhor conhece o caso lá de Rondônia? O senhor conhece o que aconteceu em Rondônia? O caso de Rondônia foi um caso voltado lá na Justiça do Trabalho, que o governador de Rondônia foi um frouxo e demitiu. Porque se fosse um governador macho, não demitia e resistia. Alain, eu posso vamos lá, então, já que o senhor colocou a questão de Rondônia, por favor. Porque eu defendo... Não vai falar só advogado? Não, o senhor vai falar já já. É porque eles estão debatendo. Só acertamos. Nós temos que ser realistas. Quem teria que estar falando é o Raimundinho, que é um senador, só um minutinho, porque o deputado provocou e ele vai responder agora. Não sei nem o que foi que eu vim fazer aqui, então. É porque o senador Petecão é acostumado com altos debates na corte. Não nem com alto, nem com baixo. Senador, só um minutinho, senador. Deixa ele terminar de falar. Eu não sei se prospera lá no plenário da Câmara Federal. Vamos direto ao assunto. Do Senado Federal, as interrupções que ele faz. É porque lá não tem advogado, lá tem parlamentar. Mas o fato é que, concretamente, eu não gostaria, essa decisão não me agrada. Todo mundo sabe, aqui ninguém precisa aqui apontar o dedo para mim e dizer, não, porque me acusaram aqui de ser insensível. Me acusaram aqui de não ter coração. Não é isso não, deputado. Não é isso não. Quem criou essa situação? Tem deputado hoje. Tem deputado hoje. Não, só um minutinho. Só um minutinho. Tem deputado federal hoje, que até hoje ainda se elege com esses votos. Tem deputado federal, nós sabemos que tem deputado federal. O senhor está falando de quem? Eu estou falando de Flaviano Melo. Porque foi um dos que mais empregou irregularmente no ar. Não, mas se eu tivesse essa situação desse empregado. Agora, senhores. Não se questiona a culpa dos gestores que cometeram um ato ilícito lá atrás. Por que não se levantam? Por que não se levantam? Quem mais contratou foi Por que não se levantam contra quem contratou? Porque não dá para se levantar, porque alguns já morreram. Tem governador que já morreu. Mas aí nós vamos fugir do debate. Agora, olha só, as indenizações... Tem governador que já morreu. Como é que a gente vai punir um governador que já morreu? Eu tenho defendido, inclusive, deputado, eu até sugeri ao senhor... Como é que o senhor vai punir o Edmundo Pinto? Até sugeri ao senhor que faça o seu dever de casa. Como é que o senhor vai... E encaminhe no parlamento um projeto, encaminhe a situação no parlamento, senhor deputado. O senhor... Leve uma proposta para o seu parlamento, criando, reconhecendo o dever do Estado de indenizar essas pessoas. Nós não queremos... Leve isso para o seu parlamento. Agora, vamos lá. Leve isso para o seu parlamento. Faça um projeto de lei, deputado. Só um pouquinho, doutor Dinei. A culpa do Estado. Doutor Dinei, só um pouquinho. Se o Petecão e o Raimundinho não falar mais, eu vou me levantar. Eu considero... Só um pouquinho. O senhor está acompanhando essa questão pela internet? Eu considero essa entrevista um desastre. Tu tem alguma coisa embasada para falar isso? Eu posso garantir o senhor que eu tenho porque pelo que o senhor está falando aí, eu estou entendendo, o senhor está vendo pela internet, vendo o que os outros falam. Porque nós levamos nosso advogado lá para Brasília, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal, antes da comissão estar lá, nós tivemos com o líder do governo lá em Brasília, tanto na Câmara Federal como no Senado. A gente teve com o presidente da Câmara Federal, já vendo outras questões que possam também ajudar. Por isso que a nossa vinda lá de Brasília foi bem boa. E o nosso advogado, ele é um dos melhores advogados do Acre. Eu acho que os deputados confundiram a educação. É o doutor Vicente Prado. E segundo ele... Promessas. Não foram feitas promessas. Inclusive, a ministra... Só um minuto, por favor. A ministra Salvador Vamos levar a questão para coisa política, não, porque a eleição é 2014. Doutor, deixa o Raimundinho concluir. O negócio que a gente está defendendo aqui é 11 mil trabalhadores, que significa quase 50 mil pais de família. Pouco tratar assunto de política, Alain, aqui de partido A a partido B, acho que não cabe aqui no debate. Essa questão ela é política, sim. Não. Ela é também. Senhores, agora me permitam, deixa eu interromper os senhores aqui. Senador, tem uma pergunta aqui, senador, só deixa eu colocar o seguinte, que eu quero passar para os senhores debater primeiro com o senador. Diz o seguinte, eu gostaria de saber se os servidores que entraram antes de 88, senador, o senhor que está acompanhando esse caso, estão isentos desta demissão. Porque quando eu entrei na prefeitura, essa é a pergunta da Ione de Jesus, foi em 1983, logo no início, e não era obrigado ser concursado. Essa é uma situação de muitos dos servidores. E depois de 29 anos de trabalho, eu saio sem ter direito a nada? E aí é a pergunta dela. A dona Ione de Jesus,
que foi contratada em 1983, antes de 88. Qual é a sua opinião sobre isso, senador? Em primeiro lugar, tranquilizar a dona Ione que ela não vai ser demitida, né? Lógico, isso não existe. Se nós estamos lutando por depois de 88, imagine de 83. Isso não existe, rapaz. Uma pessoa que tem 29 anos de serviço prestado para um Estado, ela não pode ser demitida assim, dentro dessa frieza da lei. Não é frieza da lei. É o quê? É a lei. É a lei, senador. Eu sou como senador que contribui lá no parlamento, para que aprova a lei. O senhor deveria, o senhor perguntou para mim ou perguntou para ele? Deveria ter mais respeito com a legislação, senador. Deputado, o senhor deveria ter mais respeito com a legislação. O senhor como senador, o senhor como senador, como parlamentar, o senhor deveria ter mais respeito com a legislação. Vou dar uma paradinha para o intervalo. Então eu não posso acreditar. Senador, e você como advogado, se você como advogado, eu vou repassar. Eu não posso acreditar em nenhum voto de Vossa Excelência no Senado. E você como advogado não tem coragem de pegar uma causa de um servidor? Eu preciso encerrar que o bloco terminou. Eu vou voltar agora só com as perguntas dos internautas e os senhores vão responder logo após o intervalo. Até já. Não deixa eu falar, não. Mas tudo...